Bom dia a todos, mais uma vez. Nossa aula de hoje é sobre revoluções inglesas. É um tema que a gente aborda um pouco, não se dá muita atenção a esse tema nas escolas, mas eu acho de sua importância, até para a gente entender quando a gente for falar sobre Revolução Industrial. Alguns livros colocam revoluções inglesas, incluem também, além da Revolução Puritana, que será o assunto de hoje, e Revolução Gloriosa, também coloca-se junto Revolução Industrial, como sendo parte de um mesmo processo. E não está errado, faz parte realmente de um mesmo processo. Mas aqui, quando estivermos, nosso assunto de hoje será apenas Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, tá? Se der tempo, a Gloriosa. Mas tudo isso que falaremos hoje é necessário para a gente entender a consolidação do capitalismo com a consolidação da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, quando a gente fala assim sobre a revolução, a gente pensa logo num processo violento, explosivo, onde a sociedade ela se transforma, né? Ela se transforma completamente. Então, a sociedade é de um jeito e após a revolução ela se transforma em outra sociedade. Então, quando a gente fala de revolução, sempre vem à mente a Revolução Francesa. Mas essa revolução que falaremos hoje, ela quase que antecede a Revolução Francesa em um século. E ela meio que pavimentou o caminho. Bom dia, Letícia. Bom dia, Monique. Pavimentou o caminho para a Inglaterra não tomar o mesmo caminho que a França, por exemplo, né, da Revolução Francesa, e também para ser um dos fatores que vai levar a Inglaterra a ser um dos pioneiros na Revolução Industrial. Então, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre o panorama geral de como era a Inglaterra. Isso a gente deve relembrar um pouco, falamos sobre a formação do Estado Nacional Inglês, né, que é um dos últimos, né, comparado com Portugal e Espanha, foi mais tardio. E a formação do Estado inglês estava relacionado à guerra com a França, a Guerra dos 100 Anos, a disputa que a coroa inglesa queria. Olha, Pedro, desculpa, Pedro, mas é que eu a, não anotei a unidade, tá? Perdão, fica te devendo. Mas eu acho que já estão na apostila 3, né? Acredito eu, 3 ou 4, tá? Infelizmente eu não anotei. Então, a coroa inglesa se achava no direito também de tomar o trono francês. Era uma questão dinástica, sucessória. Então, quando termina a Guerra dos 100 Anos, a França consegue finalmente expulsar os ingleses, o que ajuda a fortalecer o Estado francês e leva na França o surgimento do absolutismo monárquico. E esse é o ponto que eu queria chegar aqui, é que na Inglaterra o absolutismo não vai se firmar tanto quanto na Inglaterra. A Inglaterra vai ter uma tradição de reis poderosos, de reis muito fortes, porém não se chegará a ter o que chamamos de absolutismo monárquico, como é na França e outros países, como a Áustria, a Rússia. Então, por que isso acontece? Porque lá no século XII, acho que no século XIII, ainda na Idade Média, eu acho que já comentei aqui com vocês, o João Sem Terra, um rei fraco, não muito popular, um rei que também tinha pretensões no território francês, então levava-se a nobreza inglesa a constantes conflitos, ele era muito gastador, aumentava sempre os impostos. Se vocês se lembrarem dos filmes das histórias do Robin Hood, o Robin Hood ele é um vassalo do rei Ricardo Coração de Leão, que morreu na França, lutando contra os franceses, e quem sobe ao trono, que é o vilão da história do Robin Hood, é o rei João, que aumenta sempre os impostos. Por isso, o Robin Hood, só de sacanagem, ele rouba o dinheiro dos impostos e redistribui para os pobres. Ele não rouba só dos ricos, ele rouba do rei João. Esse rei, então, como era fraco, ele acaba aceitando assinar um termo de compromisso em que ele só poderia aumentar os impostos e se engalfinhar numa guerra se ele buscasse primeiro
legitimação junto ao colegiado, a um colegiado de nobres. Esse documento, onde o poder do rei é limitado pela primeira vez, de maneira oficial, através de um documento onde ele jura que só aumentará os impostos, entrará em guerra, tomará qualquer decisão com base na consulta ao colegiado de nobres. Nós vamos chamar esse documento de Carta Magna. Aliás, é como os ingleses chamam, né? Ainda que não seja uma Carta Magna de verdade, né? Não seja uma constituição com leis, coisa e tal, só o fato de limitar o poder do rei já era uma grande conquista. É o primeiro passo para o que chamamos de democracia moderna. Vai influenciar, então, não somente a Inglaterra, mas, por exemplo, os Estados Unidos da América têm essa tradição, porque eles herdaram dos ingleses, da Carta Magna. Passa-se os séculos, finalmente, então, depois da Guerra das Duas Rosas, sobe ao trono os Tudor, né? Depois de uma guerra entre os Stuart, os York, sobe ao trono os Tudor, depois de uma guerra muito sangrenta, uma guerra civil terrível na Inglaterra. Os Tudor, então, vão ter uma tradição de reis fortes, tanto é que o rei Tudor, que é o Henrique VIII, ele vai romper com a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente deve lembrar que falamos sobre a Reforma Protestante nas últimas aulas. Você deve lembrar que muita gente dentro da Europa, principalmente lá no norte da Europa, onde é hoje a Alemanha, estava insatisfeito com a intromissão do Papa em assuntos internos, em assuntos nacionais. Então, era muito comum que o Papa ele mediasse conflitos, mas também interviesse de acordo com seus próprios interesses, a favor de um lado contra o outro, em questões de dinastia, de sucessão, de território, né? Então, essa intromissão do Papa em assuntos políticos causava muito mal-estar em muitos nobres, em muitos reis e príncipes da Europa. E na Inglaterra não vai ser diferente. A questão toda, vocês devem lembrar, quando eu falei aqui sobre a reforma protestante da Igreja Anglicana na Inglaterra, o rei Henrique VIII estava insatisfeito com o casamento com Catarina de Aragão, espanhola, parente do imperador do Sacro Império Romano Germânico Carlos V e também parente do Papa. Então, nessa época, a Inglaterra já estava se engalfinhando com a Espanha, perdão. Então, causava muito mal-estar. Ele vai acusar a rainha de não dar um filho homem para ele e também de traí-lo. E ele pede, então, o divórcio ao Papa. O Papa nega. E aí, então, ele saca, o rei Henrique VIII saca um documento, eles redigem um documento onde ele é o ato de supremacia, onde ele define que quem manda na Inglaterra é apenas o rei e somente o rei. E ele funda uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana. Né? Uma mistura, eu digo que é uma mistura, não é que seja bem uma mistura, mas ele mantém a estrutura, a hierarquia da igreja, né? Com bispos, abades, cardeais, a própria arquitetura das igrejas, mas teologicamente a igreja é mais protestante, né? Ele mantém essa fachada católica, mas tanto é que os pastores anglicanos eles usam roupa igual de padre, né? A batina igual do padre, mas podem se casar e coisa e tal. Então, o Henrique VIII se livra da Catarina de Aragão e casa com Ana Bolena, né? Então, isso é uma prova que ele era um rei extremamente poderoso, a ponto de desafiar o poder do Papa, né, e criar uma própria igreja. Quem sucede a ele é a filha dele com a Ana Bolena, que é a rainha Elizabeth, outra rainha poderosíssima. Essa rainha que vai ser chamada de rainha virgem, porque ela não vai se casar e, portanto, não deixará descendentes. Essa rainha Elizabeth Tudor, ela vai desenvolver, ela vai investir no comércio. Ela vai ver que a saída para a Inglaterra, que não tem colônias ricas de ouro e prata, é no comércio e na manufatura. Ela também vai influenciar o início e estimular
a colonização da América do Norte. Tanto é que o primeiro assentamento na América do Norte de ingleses se chama Colônia da Virgínia, que é hoje o estado da Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem. E também ela vai investir muito em pirataria, né? Ela vai, já que os ingleses, os espanhóis, portugueses e holandeses são os grandes comerciantes dos sete mares, carregando toneladas de especiarias, açúcar e principalmente pedras preciosas, metais preciosos oriundos da América, principalmente a Espanha. O que a rainha vai fazer? Ela vai bancar capitães para montar em navios, armar esses navios e sair à caça de navios assim mercantes que estiverem dando bobeira. O capitão de um navio que faz esse tipo de crime, né, de assalto a outros navios para roubar sua carga, ou até mesmo para roubar o próprio navio também, eles chamam de pirata quando ele é particular. Mas quando ele é bancado para a coroa de algum país, ele chama de corsário, quando ele tem a carta de curso, ele tem uma carta branca para praticar pirataria. Fora isso, ele seria então enforcado. Francis Drake, grande pirata, ou seja, corsário, famoso corsário, era amigo íntimo da própria Rainha Elizabeth. Então, gente, morre Elizabeth sem deixar sucessor, e aí que vai começar os problemas, quando os sobrinhos dela, lá da Escócia, o rei da Escócia, toma o trono na Inglaterra e começa então a dinastia dos Stuart. Termina os Tudor com a Elizabeth sem deixar descendentes e começa então o reinado dos Stuart, escoceses, católicos. Aí vejam bem, os Stuart então vão introduzir uma cultura meio que absolutista e católica, e vai criar um mal-estar com um outro órgão. Eu falei lá no começo da aula que o João Sem Terra, ele aceitou então a prerrogativa dos nobres, um colegiado de nobres. Esse colegiado de nobres vai evoluir para o que chamamos hoje de parlamento. Outra coisa muito importante também para a gente falar aqui é sobre o parlamento britânico. Então, assim, o parlamento é onde se reúnem os representantes da sociedade para debater, tomar decisões, escrever leis, votar leis. E então, assim, o rei na Inglaterra, ele não escrevia as leis, ele não dava as ordens, né? Quem fazia isso era o parlamento. O rei tinha que negociar muito com o parlamento. Mesmo Henrique VIII e a Elizabeth Tudor sempre negociaram, mesmo sendo reis poderosos, reis muito fortes, quase absolutos, eles sempre negociaram com o parlamento. E o parlamento, na época dos Tudor e na época dos Stuart, época que estamos falando aqui, século XVI, século XVII, mais 17 agora, o importante é a gente entender que lá estão representados tanto a nobreza quanto agora uma nova classe, né? Que são os comuns, que estão enriquecendo também. Então, já no século XVII, a gente vê a nobreza decadente e surgindo a burguesia também na Inglaterra. Ela está ascendendo o poder também. Economicamente, ela quer poder político. Então, no parlamento, você tem duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, esses representantes são chamados lordes, eles são da nobreza, eles são os senhores de terra, né? Herdaram esses títulos desde a Idade Média, pelos feitos de seus antepassados, eram a classe guerreira. Então, eles são lordes, eles não precisam ser votados, cada assento vai passando de geração para geração, aquilo é herdado. Até hoje é assim. A Câmara dos Lordes da Inglaterra, eles não são votados, mas a Câmara dos Comuns, sim, são os representantes da sociedade, não, são aqueles caras que não são da nobreza. A maior parte deles são da burguesia, alguns pequenos proprietários, né, da baixa nobreza, mas principalmente da burguesia. Então, esse parlamento ele é dividido mesmo, né, porque você tem de um lado membros da nobreza, mais conservadores, e geralmente relacionados à igreja anglicana ou ao catolicismo, e do outro lado nós temos os comuns,
que são, em sua maioria, protestantes, né? Se são burgueses, geralmente os burgueses são protestantes. Tem a tradição, já falamos isso sobre reforma protestante, porque a própria teologia protestante justificava o estilo de vida dos burgueses, né? De trabalho duro, poupança, uma vida simples, sem excesso, sem luxo, o investimento, o enriquecimento como símbolo de prosperidade e bênção, né? De graça divina. Então, nós temos essa diferença no parlamento. De um lado, nós temos os nobres, os lordes, e de outro lado, nós temos os comuns. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Está claro isso aqui até o momento? É necessário, então, que vocês, qualquer coisa, caso vocês se embolem com esse monte de nomes, dinastias, sempre chamem atenção. Continuando, então, o primeiro rei, Stuart, é o Jaime I. Esse Jaime I, ele é conhecido também pela Bíblia King James, né? King James, que é a Bíblia totalmente traduzida para o inglês. Quem começa a traduzir para o inglês é o Henrique VIII, mas quem termina é o King, não ele, né? Ele que banca essa tradução. Mas o rei Jaime, né? O King James, ele tentou passar por cima do parlamento, entrou em conflito com o parlamento, que tinha tendências autoritárias, ele queria meio que resgatar o catolicismo. Então o parlamento começa a ficar insatisfeito com ele, morre, os problemas não acabam. O sucessor dele, Carlos I, ele vai levar mais adiante esse processo de reacionário, esse processo de aumentar o poder do rei. Ele vai entrar em conflito muito mais intensamente com o parlamento. Um exemplo disso é quando ele for tentar... Sim, alguém? Alguém vai falar? Pedro Henrique? Então, quando o rei Carlos I Stuart, ele então precisa enfrentar uma rebelião na própria Escócia, ele precisa então de um exército, ele precisa negociar com o parlamento começa a botar o pé mais atrás. Não gosta disso, né? Quer dizer, então, que ele pressiona o parlamento para tirar a força do parlamento, mas quando ele precisa de ajuda do parlamento, ele vai lá pedir, né? Então, cria um mal-estar. Então, o Carlos I, ele chega a fechar o parlamento, né? Ele fecha o parlamento quando ele entra em crise e depois ele reabre para pedir auxílio ao parlamento para enfrentar a rebelião na Escócia. Então, isso cria um mal-estar muito grande no parlamento. O parlamento, então, se rebela contra o rei. E, então, começa a chamada Guerra Civil. De um lado, nós temos, na Guerra Civil, os partidários do rei, que chamaremos de cavaleiros. São membros da alta nobreza, são membros da Câmara dos Lordes, são geralmente anglicanos ou católicos, tá? E lutam a favor do rei. De outro lado, nós temos os burgueses protestantes, que chamaremos de puritanos. Você deve lembrar na aula de reforma protestante que na Inglaterra, por não concordar com a atitude do rei de se intrometer na igreja protestante, né? Porque muitas das vezes o rei manipulava a igreja de acordo com seus interesses políticos, os protestantes que não concordavam com a influência do rei na igreja eram chamados de puritanos porque queriam uma religião pura, separada da política. Então, os puritanos lideram um novo tipo de exército. Esses puritanos também eram chamados de cabeças redondas, porque quando você imagina, a nobreza usava aquela peruca empoada, cheia de cachos, então os burgueses mais simples usavam cabelo cortado, rente, tipo Beatles, sabe? Então, por isso era chamado de cabeças redondas. E é por isso que chamamos, então, a primeira revolução inglesa de Revolução Puritana, tá? E, então, essa revolução é chamada de puritana porque é encabeçada pelos burgueses, pelos cabeças redondas. Os cabeças redondas, então, serão liderados por um cara chamado Oliver Cromwell. Esse Oliver Cromwell, então, estabelece um novo tipo de exército.
Você deve lembrar que na Idade Média o exército era da nobreza, né? O rei, quando entrava em guerra, ele chamava os seus vassalos. Cada vassalo, então, cada nobre, cada senhor tinha então os seus guerreiros, os seus soldados, cavaleiros, vassalos, peões, mas todos ligados à nobreza. E então não tinha mobilidade, porque o cargo, né, a hierarquia no exército antigo medieval, na força militar medieval, era herdada de pai para filho. Quando se fala assim de barão, marquês, conde, visconde, duque, arquiduque, príncipe, são hierarquias também militares. Então você não passa de uma hierarquia para outra, né? Você não sobe na hierarquia militar da Idade Média. Então, o New Model Army, novo modelo de exército do Oliver Cromwell, estabelecia que aqueles soldados que se destacassem durante as batalhas por sua bravura ou conquistas seriam, então, alçados a cargos maiores. Então, isso era um estímulo para aquelas pessoas que entravam no exército, pessoas comuns, mesmo camponeses, artesãos, pequenos burgueses, trabalhadores manuais. Então, viam nesse New Model Army uma possibilidade de ascensão social que era impossível antigamente. Então, motivados por essa possibilidade de ascensão social, os soldados do New Model Army se destacam com muito mais bravura, se sacrificam mesmo nas batalhas e acabam vencendo largamente o exército do rei, né, dos cavaleiros, até que o rei é capturado. O rei, então, é julgado. Uma coisa até inédita na época, o rei ser julgado. Então, o rei não admite ter o seu poder, ele reclama o direito divino dos reis, aquilo que é desde a Idade Média, né, que o rei, então, é escolhido por Deus e que nenhum poder deveria limitá-lo. Então, o parlamento decide o seu julgamento e ele, então, é decapitado. Tá? E aí termina, então, a Revolução Puritana. Começa o processo, um novo processo, então, depois que o rei é decapitado. É o período republicano, um período curto, dura 70 e poucos anos, muito curto, acho que até menos que isso. Quem encabeça é o Oliver Cromwell, ele é então eleito, ele é aclamado pelo povo como Lord Protector, Lorde Protetor do Reino. Ele então seria uma espécie de regente. Na falta de um rei, quem governaria é o Lord Protector. Isso é um cargo que já existia desde a Idade Média, quando o rei é aclamado, é coroado na infância. Então aí ele não pode reinar. Quem reina era o Lord Protector. Então ele, como Lord Protector, ele faz várias mudanças na sociedade. Inclusive, ele se torna um verdadeiro ditador na Inglaterra. Ele governa com punho de ferro, ele persegue, manda prender, manda matar os opositores do regime republicano, mas a grande herança que ele deixa para a Inglaterra, que vai transformar a Inglaterra mais tarde numa grande potência naval, será o chamado Ato de Navegação. Os atos de navegação, então, uma lei que ele estabelece que os navios ingleses, quer dizer, perdão, os produtos ingleses produzidos na Inglaterra ou comercializados por ingleses só poderia ser transportado por navios de bandeira inglesa. Então, isso vai fortalecer a marinha inglesa, vai trazer muita insatisfação para os holandeses, por exemplo. Os ingleses já tinham destruído a invencível armada espanhola, né, um tempo atrás, e a partir daí, então, a Inglaterra começa a investir numa marinha que, além de ser mercante, ela também é uma marinha de guerra. Não há diferença. Os britânicos nunca vão hesitar em utilizar força armada para garantir acordos comerciais favoráveis. Né? Então, o Oliver Cromwell ele consegue estabelecer essa lei que vai permitir então que a Inglaterra se transforme numa grande potência naval dali então até o século XX. Eu posso dizer que a maior potência naval até a Segunda Guerra Mundial com certeza é a Inglaterra, e começa com Oliver Cromwell. Então, se a Inglaterra vai conquistar o mundo, o primeiro passo
começa então com ele. A Inglaterra vai de um país de quinta categoria na Europa, né? Ao contrário, por exemplo, da Espanha, de Portugal, né? Que Portugal já tem decadência nessa época. A Espanha também já está em decadência. A Holanda, que era uma grande potência também comercial, começa a entrar em conflito com a Inglaterra, e a Inglaterra passa no governo dos Tudor e também durante o governo do Oliver Cromwell se tornar uma grande potência comercial e naval. O Oliver Cromwell morre e também deixa o cargo dele para o filho. Só que o filho não era tão carismático, tão hábil como político e acaba então perdendo o cargo. Ele é tirado do poder e quem é restituído são os Stuart, que estavam exilados lá na França. Então eles tiveram educação francesa, viram a corte francesa, a corte rica do Luís XIV, viram então o absolutismo monárquico na França e voltam para a Inglaterra com o desejo de implementar também o absolutismo mais uma vez. Tá? Então, chamaram de restauração Stuart, o reinado de Carlos II, de Jaime II e de Carlos II. Isso vai levar então a outro conflito e a chamada Revolução Gloriosa. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Com esses nomes todos? O pessoal da tarde, do primeiro ano da tarde da semana passada, reclamou que eram muitos nomes. Isso causava um pouco uma certa confusão. Mas só para a gente fazer uma linha do tempo, é assim. Após a Guerra das Duas Rosas, quem chega ao poder são os Tudor. São Tudor, os mais importantes para a gente. O Henrique VIII da Reforma Protestante, da Igreja Anglicana, peitou o Papa. Depois vem a filha dele, né, com a Ana Bolena, a Elizabeth, período elisabetano, período de grande prosperidade para a Inglaterra. Ela vence a Invencível Armada, começa uma expansão comercial, começa a... Olá, Paulo Vitor. Já estou terminando. Mas depois você reveja o vídeo, tá? Se perdeu alguma coisa. Depois temos a Elizabeth, que inicia a colonização da América, né? A primeira tentativa de colonização da América na Virgínia. Ela morre, quem chega ao poder é o lado escocês da família, os Stuart. E aí, então, os Stuarts, Jaime I e Carlos I, tentam, então, estabelecer o absolutismo, retomar o catolicismo, entra em conflito com o parlamento. O parlamento, a gente deve lembrar que o parlamento, duas câmaras, dos lordes, dos comuns, os comuns em sua maioria são protestantes, puritanos e burgueses. Vai ter, então, uma guerra entre o rei, Carlos I, Stuart, com o parlamento. Isso vai levar a uma guerra civil. Quem vence a guerra civil é o parlamento, utilizando o New Model Army. O rei é julgado e executado. Ele é decapitado em praça pública. Quem toma o poder, iniciando o período republicano, é o Oliver Cromwell, aclamado Lord Protector, que estabelece, entre outras coisas, mais importante para a gente aqui, o ato de navegação que proíbe que produtos ingleses sejam comercializados em navios que não sejam de bandeira inglesa. Ele morre, sucede a ele o próprio filho do Oliver Cromwell, não é tão hábil quanto o pai, perde o cargo, volta aos reis Stuart, Carlos II e Jaime II. Tá bom, gente? Semana que vem a gente fala sobre a Revolução Gloriosa e a gente faz uma recapitulação para quem tiver com dúvida ainda. Ok? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Eu gostaria que vocês não saíssem